A manchete é: Lula concede entrevista ao criador do termo petralha. É um encontro muito aguardado, que certamente mexe com muitas expectativas, mas que, feliz ou infelizmente, não pode ser chamado de confronto e, portanto, não pode gerar montagens ridículas nas capas de revistas, como essas aqui. O Reinaldo Azevedo você conhece. Ele é o autor, entre outras coisas, desse livro aqui, O País dos Petralhas, de 2008. Esse livro, ao que consta, é onde surge o termo petralha, que mistura PT com metralha, sabe? Os irmãos que viviam tentando roubar o caixa forte do tio Patinhas. Pois é. Aliás, talvez um metralha seja um ladrão que rouba ladrão. Aquele que merece 100 anos de perdão, sabe por quê? É que o tio Patinhas, ele construiu a fortuna dele, ou pelo menos uma parte dessa fortuna, roubando. Eu tô falando sério. Aqui ele aparece dilapidando o patrimônio arqueológico de uma nação latina qualquer. Pois é, se você viu o desenho, você lembra dessas coisas. Enfim, Reinaldo Azevedo, um homem cada vez mais leve, cada vez mais em paz com o próprio karma, porque imagine que até um tempo atrás ele foi obrigado a trabalhar do lado da Joyce Hasselman. Reinaldo, eu entendo a sua dor. Essa relação dele com a Joyce não acabou muito bem e na medida em que ela foi para um lado, ele foi para o outro. Os meus amigos estavam certos sobre você. Eles fizeram muito bem, Joyce, em acreditar na primeira impressão que eles tiveram a seu respeito, que deve ser uma primeira impressão mais ou menos generalizada. Eu não. Eu resolvi que de algum jeito poderia haver alguma suspeita de sublime em você. Mas não há. Né? Não há nada. Aí, diz a Joyce, o Reinaldo mudou demais, você não sabe nada de mim, maluca. E é com esse cara que o Lula vai conversar. O jornalista creditado como um criador do termo petralha e, mais do que isso, como um incentivador daquele sentimento chamado de antipetismo. Isso muito embora o Reinaldo Azevedo negue ter essa influência toda. É com esse cara que o Lula vai conversar, com o cara que, há não muito tempo atrás, encarava a câmera assim e falava brabo com a câmera, como se estivesse diante do próprio Lula. Vamos contar a história direito. E tem mais uma coisa, hein? Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Embora sempre tenha sido um crítico muito feroz do PT, o Reinaldo Azevedo também se revelou um crítico assim do mesmo nível de ferocidade diante da Operação Lava Jato. E é preciso reconhecer que, ao contrário de muitos outros veículos de imprensa, ele não demorou a aceitar as evidências de que a operação tinha lá os seus problemas. E ao dizer os seus problemas, eu estou até sendo generoso. Tem gente tratando a Lava Jato como se ainda fosse 2015. O Reinaldo Azevedo definitivamente não está nessa. Como é que vai ter a prova, garoto, de que o apartamento saiu dos contratos se nem tem a prova de que o apartamento era do Lula? A prova que eles tinham era de que não era. É uma das maiores aberrações judiciais da história. Este é o ponto. É com esse cara que o PT concordou em estabelecer diálogo. Faz sentido? Faz. É de se imaginar que o público do Reinaldo tenha trilhado o mesmo caminho dele, ou pelo menos uma parte desse mesmo caminho. Um público que estava de saco cheio do PT, lá pelo segundo mandato da Dilma, aí ficou muito empolgado, muito feliz ao ver o partido ser punido, e agora ou já percebe os excessos, de novo, excessos foi generoso, ou percebe os excessos da Operação Lava Jato, ou está assim meio confuso com isso que está acontecendo no Brasil.
Para se viabilizar para 2022, o PT precisa estabelecer um diálogo com essas pessoas. Isso é necessário. Então, essa entrevista com o Reinaldo Azevedo é sim muito importante para o Lula, porque é simbólico que ele converse com o cara acreditado como o inventor do termo petralha. Isso demonstra, inclusive, aquele espírito de conciliação que levou Lula ao Palácio do Planalto lá no começo dos anos 2000. Para o Reinaldo Azevedo, da mesma forma, essa também é uma entrevista importante, simbólica. Primeiro porque nunca é pouca coisa para um jornalista entrevistar um ex-presidente da República. Segundo porque é o Lula, é o petralha, é o cara que ele encarava com ferocidade nos seus comentários. Então não é uma entrevista qualquer, embora o Reinaldo Azevedo trate assim como só mais um dia. Eu vou entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá uma auê nas redes sociais, de um lado, do outro, como vai ser, o que vai ser. Vai ser uma entrevista. Vai ser uma entrevista. Eu não diria assim que é uma entrevista, ou só mais uma entrevista, uma coisa assim corriqueira, banal, cotidiana. Eu não diria nada disso, até porque se fosse, a Band News não estaria alterando a grade de programação para exibir esse negócio. Então sim, é importante. Outro indício da importância dessa entrevista é a reação massiva a ela. Nas redes tem gente ainda trabalhadaça no antipetismo pedindo para o Reinaldo Azevedo acabar com o Lula, jantar o Lula, destruir o Lula, esse tipo de coisa. Aí ele respondeu isso também. Eu não sou partidário de que ao entrevistar alguém o seu objetivo deve ser ganhar do entrevistado. Quanto mais ele sair destruído, melhor. Nós assistimos a isso durante o processo eleitoral e eu garanto que o resultado não foi bom. Quem prestava e quem não prestava saiu no lixo. E quando quem presta e quem não presta sai no lixo, sabe quem ganha? Quem não presta. Não, uma entrevista é boa quando o entrevistador pode perguntar o que ele quiser perguntar, com clareza, sem pegadinha. Quando o entrevistado responde aquilo que ele tem de responder, aquilo que ele quer responder. Quando as coisas se esclarecem e quando o entrevistador consegue fazer com que o entrevistado seja o mais claro possível a respeito dos seus propósitos. Se a resposta for boa, for má, se gostaram ou não gostaram, se mobilizou ou não mobilizou, não interessa. Isso não é meu papel. Eu não vou fazer uma entrevista para agradar aqueles que odeiam Lula. Eu não vou fazer uma entrevista para agradar aqueles que amam o Lula. Eu vou fazer uma entrevista para agradar aqueles que têm compromisso com os fatos, que têm compromisso com o país. Então vamos parar com esse negócio. A entrevista objetiva. E nessa mesma oportunidade aí ele garantiu que não vai ter pegadinha na entrevista. Vou querer saber circunstâncias, sim, da vida do presidente na cadeia. Como é que é ter sido um dos homens mais influentes do mundo e depois acordar preso? Momentos difíceis. Circunstâncias do PT no poder? Claro que sim. Ora, se não. Repetiria algumas coisas que fez? Não repetiria? Claro que vai ter. Só não vai ter, sabe o quê? Pegadinha. Isso não vai ter. Eu não faço pegadinha, eu faço entrevista. Ah? E vamos falar sobre o futuro também. Uma entrevista de dois adultos. Ah, mas você foi muito crítico do PT, e daí? Então não posso falar com o presidente? Com esse presidente? Hã? Aliás, tem gente patrulhando dos dois lados. Olha, vamos buscar uma ocupação, né? Então, se alguém está esperando amanhã, eu quero ver o Lula ser massacrado pelo Reinaldo, pode procurar outra coisa para fazer. Se alguém está esperando, eu quero ver o Reinaldo, fala assim, presidente, me desculpa, porque não critiquei o PT, pode procurar outra coisa para fazer também. Vocês não sabem o que é jornalismo. Hã? E se o presidente aceitou meu convite e dá entrevista, é porque ele reconhece que será uma entrevista jornalística. Tá bom? Então é isso. Eu acho que vai ser muito bom. Acho mesmo. Você pode discordar do Reinaldo Azevedo, você pode dizer que essa entrevista não vai ser boa. Definitivamente não vai. O que você não pode
é dizer que essa entrevista não vai ter consequências, porque vai. É só parar para pensar em tudo que aconteceu recentemente. Logo que foi considerado elegível, o Lula foi lá e concedeu aquela entrevista coletiva. Muita coisa mudou no Brasil depois daquilo. Gente no primeiro escalão do governo, sem falar no próprio presidente. Essa gente reapareceu usando máscara. Aí eles deram um tempo no negacionismo, chegaram a ser a favor das vacinas por um dia ou um pouco mais. Muita coisa mesmo aconteceu e tudo isso fez nascer o termo efeito Lula, um efeito que deve ter novos desdobramentos depois dessa entrevista aí do Lula para o Reinaldo Azevedo. O tal do efeito Lula continua por aí e, enquanto o efeito continua por aí, o PT prefere dialogar com veículos de imprensa internacionais. É como se essa fosse uma estratégia de comunicação com o objetivo de nos lembrar do peso que Lula teve e talvez ainda tenha no cenário internacional. É como se eles quisessem lembrar a gente daqueles tempos em que o Obama apertaria a mão do Lula e diria para ele: você é o cara. Faz sentido fazer isso num momento em que o Brasil conseguiu destruir as suas relações com os outros países. Aí o Lula foi lá e chamou o Bolsonaro de genocida no Le Monde. Pouco tempo depois, o Lula conversou com a maior agência de notícias da China. E aí deu uma valorizada legal lá nas relações comerciais entre a gente, o Brasil, e eles, a China. Falar com esses veículos de maneira muito específica, muito pensada, falar com esses veículos foi uma escolha. Porque o Lula poderia ter conversado com qualquer outro jornal do mundo, tanto que vários veículos pelo mundo inteiro deram destaque ao momento em que o Lula se tornou elegível. É de se imaginar que todos esses veículos aí aceitassem conversar com o Lula. Mas não, o PT escolheu conversar com França e China. Para pensar no que aconteceu entre o Brasil e esses dois países recentemente. A França é o país cuja primeira-dama foi ofendida pelas autoridades brasileiras mais de uma vez. Xingaram a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. E a China? Bom, a China é um caso especial, nem precisa explicar. É tratada como um vilão imaginário, sacrificando. A China é tratada pelo Brasil como um vilão imaginário, tentando estabelecer uma ditadura no Brasil. E enquanto faz isso, o país pode estar sacrificando uma balança comercial que deixa um superávit de por baixo uns 27 milhões de dólares para o Brasil. Ou seja, o Lula escolheu falar com veículos daqueles países com os quais o Brasil está mais queimado nesse momento. Por quê? Porque assim ele reafirma a sua autoridade no cenário internacional, num momento em que o Brasil não tem nenhuma autoridade no cenário internacional, não oficialmente, não dentro do governo. E aí, depois de falar com esses países, Lula e o PT escolhem dialogar com pessoas que embarcaram aí na nau do antipetismo, do lavajatismo, e faz isso através do Reinaldo Azevedo. É uma estratégia. Agora, tão importante quanto escolher com quem falar, é escolher o que falar. Porque, nesse momento, Lula e o PT devem ao Brasil um posicionamento sobre o caos que está rolando na cúpula das Forças Armadas. Isso é uma coisa muito séria, se não inédita na história brasileira, e o PT ainda não se posicionou a respeito, o que gerou inúmeras críticas contra Lula, contra o partido, e essas críticas têm algum embasamento. Tem o Lauro Jardim, por exemplo, dizendo que Lula e o PT não se posicionam nesse tema de maneira estratégica. Eles não se posicionam só para ver o circo pegar fogo, para ver a confusão acontecer. Tem um termo técnico para isso, chama fogo no parquinho! A entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo começa às 6 da tarde e vai até às 7h20, com transmissão pela Band News FM e também pelo canal de TV por assinatura deles lá. Agora só falta a gente saber quando o Lula vem conversar com a gente aqui no Meteoro. Pois é, isso vai acontecer. De novo. E ainda bem, porque eu tenho lá as minhas perguntas para fazer. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser.
muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.